O cara que vem aí é um ninja no assunto e vai falar com a gente sobre a interpretação da questão, um dos maiores inimigos do estudante de matemática. Vem pra cá, Miguel, a casa é sua! O Miguel já vai entrar aqui com a gente. Tá ouvindo, Miguel? Tudo certo? Fala, Bibi, tudo bem? Tô te ouvindo. A galera tá te vendo? Show, galera. Vamos que vamos, aulinha de matemática. Trouxe minha companheira aqui, não sei se a Puminha tá aparecendo aqui no cantinho. Veio dar boa sorte para vocês. Vamos que vamos começar a nossa aula de matemática, galera. Turma, para quem está com a gente aí desde o começo do ano, seguindo as aulas, e para quem não está também, mas está se preparando para o Enem, esse é um momento de muito foco. E assim, ao longo de mais de 10 anos preparando alunos para o Enem, para os vestibulares, para passar em medicina, para passar no ITA, para passar em uma série de coisas que eu já ajudei muita gente nos últimos anos, tem uma coisa que sempre me chama atenção, que é: nessa época do ano, quem mais se diferencia é quem realmente acredita que pode passar. Quem realmente acredita que o seu sonho é seu mesmo, é um sonho próprio. Não é o sonho do pai, o sonho da mãe, o sonho do vizinho, do namorado. Não, é o teu sonho. Se a gente acredita, se a gente realmente olha para a universidade com um olhar de, poxa, isso vai transformar a minha vida, isso realmente é o que eu quero, cara, tudo fica muito mais fácil. Então, o primeiro passo é acreditar em ti mesmo, não nos outros, nem nada. E é por isso que a gente sempre começa as aulas aqui tendo essa descarga de energia para acreditar muito forte, para ter mais atenção, para ter mais foco. Então, a dica que eu sempre dou para os nossos alunos é a seguinte: grita aí no chat 3 vezes, eu vou passar. Vai gritar super alto e a gente vai ver esse chat do YouTube bugar, porque ele não vai aguentar tanta mensagem de tanta gente gritando, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Tem que acreditar, galera, e esse sonho tem que ser teu. E agora, né, já olhando aí a galera indo à loucura no chat, coisa bem boa, todos os nossos amigos aí, Adriel, Milena, Mariana, todo mundo aí no chat passando essa energia boa. Vamos lá, galera, que vocês sabem que comigo não tem enrolação, aqui é foco em aprovação, partiu aprovar, vamos que vamos. Galera, nessa aula a gente vai ver algumas coisinhas e eu vou dar algumas dicas para vocês de razão e proporção e um micro raio-x aqui da prova de matemática. Tem algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção quando a gente olha, né, os conteúdos que caíram nos últimos, né, quase 10 edições do Enem. Tá? Nessa tabelinha aqui, gente, a gente analisa todos os anos a prova, questão a questão, para trazer para vocês essa visão super atualizada, né, de como que a prova está se comportando. E tem alguma coisa aqui que chama muito a atenção de vocês, gente? Não sei, né, se todo mundo conhece, né, todos os conteúdos e tal, mas reparem, gente, razão e proporção é um conteúdo que aparece numa proporção, né, uma tiradinha, né, muito maior do que todos os outros conteúdos. Então, assim, gente, quando alguém chega e diz, por exemplo, poxa, probabilidade é um conteúdo muito difícil. É um conteúdo muito difícil, mas a chance, né, de incidência de questões está na ordem de 6% da prova. Se a prova tem 45 questões, a gente está falando aí de 2, né, questões prováveis de probabilidade. Então não é uma coisa que vai fazer muita diferença. Mas quando a gente está falando desses primeiros conteúdos aqui, razão e proporção, aritmética, geometria espacial e as figuras elementares, né, funções também, todos esses conteúdos aqui, a incidência é muito alta. Então, gente, é preciso ter muito foco nesses conteúdos. E aí, se tu quiser compartilhar com a gente, tu pode bater um print dessa tela aqui, ou uma fotinho, e marcar aí nos stories o arroba me salva oficial, e você pode marcar aí, né, gente,
quais são os conteúdos que tu tem a maior dificuldade, tá? E marca também universia.brasil. Vamos que vamos. Show, turma? Então tá. Como a gente, né, viu aqui na nossa tabela que a parte mais importante de todas é a parte de razão e proporção, tá? A gente vai fazer uma pequena revisão aqui para vocês ficarem mais confiantes. Turma, o que vocês devem saber sobre razão e proporção? Razão e proporção não é um conteúdo, né, que lá no colégio aparecia com esse nome. A gente foi aprendendo razão e proporção desde a 5ª série do ensino fundamental, porque tudo, né, que tem a ver com escala, frações, porcentagem, tudo acaba caindo dentro desse grande conglomerado de conteúdo que é a razão e proporção. E aí tem uma coisa super importante no Enem, que é o seguinte: por que ele gosta tanto da razão e proporção? Vocês já ouviram falar que o Enem gosta de contextualizar, né, as questões, o seu conteúdo com o mundo real, com a realidade, com o dia a dia das pessoas e do mundo, né? Não existe conteúdo melhor para fazer isso do que o conteúdo de razão e proporção. Às vezes, lembra aqueles conteúdos que tinha no colégio que eram totalmente descontextualizados, né? Do tipo, um fulaninho comprou um terreno hexagonal. Cara, ninguém compra um terreno hexagonal. O terreno, ele é retangular, no máximo um retângulo tortinho, né? Mas assim, não acontece isso no Enem. O Enem traz questões cujo enunciado tem a ver com o mundo real. E razão e proporção é o top 1, é o que eles mais gostam. Então, turma, porcentagem é um conteúdo de altíssima incidência. Regra de 3, né, que o pessoal, né, tem aquele velho mito, né, que o Enem é só regra de 3, né, quase toda a prova dá para fazer com regra de 3. Não é verdade, tá? Tem algumas questões, umas 5, né, das 45 que a gente vai usar a regra de 3, mas não está muito longe de ser toda a prova, tá? Beleza. Gráficos e tabelas, gente, isso aqui é a cara do Enem. Sabe quando vem aqueles conteúdos do tipo, uma pesquisa do IBGE aponta que a região Nordeste, que a região Sul tem um minério tal, ou cresceu tanto no PIB. Todos esses conteúdos de gráficos e tabelas são conteúdos que estão de acordo, né, com essa matéria da razão e proporção. A gente vai pegar um dado, a gente vai pegar uma figura e a gente vai pegar esses dados de um gráfico ou de uma tabela e vai trabalhar com frações, com regra de 3 ou com algumas continhas. Tá? Então, gráficos e tabelas geralmente é o ponto de partida para as nossas questões. Escala. Gente, escala não é geografia. Tem muitos outros vestibulares que vocês conhecem, aparece, né, uma questão de escala na prova de geografia, inclusive para fazer continha, tá? Mas no Enem, gente, vem na prova de matemática, vem na prova de ciências da natureza também, então é um conteúdo que super vale a pena estudar, porque tu pode levar de bandeja 2 questões, né, uma em cada prova. E aqui, gente, frações, gente, isso daqui é a alma da razão, tá? Saber explicar, né, o que é uma razão, uma proporcionalidade, a gente sempre fica muito mais fácil quando a gente usa o conteúdo de frações. E aqui é a grande dica do dia de hoje, tá? Para algumas pessoas, né, isso pode soar bastante triste. O conteúdo de razão e proporção geralmente vem com outros conteúdos. Então vem um gráfico, e aí tu tem que fazer uma fração. Vem um gráfico e tu precisa fazer uma conta com vírgula. Vem uma figura geométrica e tu tem que fazer uma porcentagem. Então, sim, misturam conteúdos. Mistura conteúdo de geometria com conteúdo de porcentagem. Acontece? Acontece. E aí é onde a gente está falando das questões de médias para difíceis, tá? Como o Cordata explicou no começo, né, grande parte das provas, elas têm aquelas questões fáceis, que são aquelas questões que a gente quer pegar, principalmente na prova de matemática, porque ajuda, né, a nossa TRI. Agora, quando um conteúdo envolve mais de uma matéria, essas questões são, no mínimo, médias, né? Não vão ser fáceis, ok? Então, vamos lá, gente. Para a gente interpretar as questões, vem algumas dicas muito importantes, tá? Os textos do Enem, eles são grandes e são longos propositalmente. É para te distrair, é para te cansar. Então, quando o pessoal diz,
mas a prova do Enem é muito grande, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles querem. Eles querem saber se dentro de um texto razoavelmente longo, tu é capaz de extrair as informações. E eu vou mostrar duas questões aqui para vocês, como é que a gente faz, tá? Lembra aqueles coleguinhas do colégio que tinham aquele livro todo pintado de marca-texto? Então, esse cara não vai ir bem no Enem, tá? Porque quem grifa tudo não grifa nada, gente. A gente não grifa o enunciado inteiro. Ao invés disso, tu vai grifar só o que a questão está pedindo como resposta final. Aqui agora, a próxima. Quando chegar numa resposta, leia novamente o que a questão pede. Isso daqui é fundamental, gente, porque geralmente nas questões de matemática, de médias para cima, a gente vai ter uma primeira etapa e uma segunda etapa de desenvolvimento. A gente vai chegar numa resposta e quando a gente chegar nessa resposta no meio do caminho, geralmente já tem uma alternativa para ela. E aí, né, quem estuda comigo há tempo sabe, o ratão pega, né? E aqui, gente, já está na hora de marcar a resposta, tá? Unidades, números com vírgula, arredondamentos, isso é super importante, tá? E aqui, gente, sempre que vocês verem essas palavras, exclusivamente, pelo menos, no mínimo ou máximo, aí te acende aquela luz vermelha, tá? Porque realmente é uma questão que quer que tu erre. Se tem a palavra escrita exclusivamente, tem, obviamente, ali no meio das alternativas, a resposta que não é só exclusivamente, é que inclui outras coisas, tá? Então, gente, se tem essas palavras exclusivamente, no mínimo, no máximo, pelo menos, a gente precisa, não vou dizer uma luz vermelha, mas uma luz amarela, porque a gente já sabe, a questão já está dizendo para ti, meu amigo, já está dizendo, olha só, eu fiz um pega-ratão para ti. Essa questão, ela é um pega-ratão. E aqui no meio das alternativas, tem respostas que vão ser muito sedutoras. E que se tu não acertar, né, se tu não tiver a concentração para conseguir ver que a tua resposta está certa, o teu concorrente vai acertar. E tu não. Tu vai gastar todo o tempo desenvolvendo a questão. Tu vai provavelmente ter acertado a questão, tendo chegado na resposta, mas vai marcar a alternativa errada. Isso, meu amigo, é o que mais dói no coração. Vamos lá, galera? Então tá. Para a gente pegar aqui uma questãozinha, para a gente começar a tangibilizar isso daqui, né? Uma questãozinha do Enem 2015, tá? Aqui é uma questão, vamos botar assim, média fácil, ok? A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta na qual pode ser inserido um refil contendo 3 ml de insulina, como mostra a imagem. A imagem não nos ajuda muito, tá? Esse enunciado aqui é um enunciado pequeno para os padrões do Enem, tá? Eu estou numa folha aqui, que é uma folha, né, de largura total. Se fosse no Enem normal, seria um enunciado mais ou menos desse tamanho, né, com umas 6, 7 linhas, tá? Que é o padrão que vocês vão ver sempre, tá? Essa contextualização, que embora não nos diga nada de relevante, certo? Contextualiza o problema. Para o controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mililitros. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina. Dá vontade de grifar, mas não grifa ainda. Porque essa informação aqui, ela pode ser útil ou ela pode não ser útil. Né? Se eu quero saber quantas unidades eu preciso usar ou quanto vai durar, por exemplo, esse descarte é importante. Né? Se ele vai me perguntar, por exemplo, se vai ser efetiva a minha aplicação, eu tenho que ter certeza que eu descartei, certo? Então, essa informação aqui, ela pode ser usada e ela pode não ser usada. Então, calma, não marca ainda. De forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades pela manhã, 10 pela noite. Qual o número máximo de aplicações que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Essa questão tá bonitinha, né, gente? A pergunta tá aqui, tá? A pergunta tá aqui. Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Cara, lê 3, 4 vezes. Qual o número máximo de aplicações por refil, daí tu começa a grifar.
né, que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita. Beleza. Olha só, qual o número máximo de aplicações? Beleza. O que é uma aplicação? Agora a gente vai catando. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 pela noite. Então, beleza. Uma aplicação são 10 unidades. Perfeito, perfeito. E ele quer saber qual o número máximo de aplicações que eu vou fazer, né, quando com o meu refil. Cadê o meu refil? O meu refil está aqui em cima. O refil contém 3 mililitros de insulina. O que a gente tem que tomar cuidado agora? Né? Agora a gente volta para o enunciado, a gente vê, para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 001. Então, beleza. Uma unidade de insulina tem 0,01 mililitros. Perfeito. Né? Então, eu já consigo fazer as contas aqui. Agora, a nossa informação que a gente tinha deixado para trás ali, né, de necessário descartar 2 unidades, ela se torna importante, porque cada vez que eu vou aplicar, eu tenho 10 unidades que eu vou usar para mim, né, para o meu de medicamento, e eu tenho 2 unidades que eu vou descartar. Então, cada aplicação, vamos botar assim, cada aplique, a gente vai usar 12 unidades. Perfeito? Então, gente, a partir daqui fica fácil, né? Porque olha só, se uma unidade usa 0,01 mililitros, 12 unidades usa X. Ah, Miguel, eu poderia fazer de cabeça, porque 1 para 12, né? O cara que é ninja aqui já sabe, pô, daqui eu multipliquei 12 vezes. Daqui eu multiplico 12 vezes também, eu já sei que o meu X é 0,12 mililitros. Perfeito? Né? Mas se tu ainda não tá tão ninja assim, tu faz lá, né? 12 vezes o 0,01 é igual a uma vez o X. E aí o X fica igual a 0,12 mililitros. Perfeito, né, gente? Então agora, o que a gente vai fazer? Né? Se cada aplicação tem 0,012 mililitros, eu quero saber quanto, né, que um refil vai durar para a gente. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Né? Uma aplicação usa 0,12 mililitros. Tá? Se eu tivesse 3 mililitros, quantas aplicações eu poderia fazer? Beleza? E aí, né, gente, matou a pau, né? Fica muito, muito fácil. Ah, mas Miguel, mas tem número com vírgula, e eu não gosto de número com vírgula. Né? Lembra do que eu falei antes, tá? Números com vírgula aparecem no Enem, sim e sim, tu precisa saber, tá? Então a gente vai ficar com 0,12 que multiplica o X, que é igual a uma vez os 3 mililitros. Basicamente, o que a gente vai chegar, que vai ser os 3 dividido pelo 0,12. Mas, Miguel, eu odeio fazer, né? Eu odeio fazer conta com vírgula. Cara, sem medo, vamos lá. 3 dividido por 0,12, certo? 10 vezes o 0,12 dá 1,2. 20 vezes, né, pode fazer assim, ó, né, 10 vezes dá 1,2. 20 vezes dá 2,4. Se eu somar mais uma unidadezinha ali, vai dar 2,52. Se eu somar mais uma unidadezinha, vai dar quantos? 2,64 mais 0,12, 2,76 mais uma 2,88. E aí, opa, quanto é que deu aqui? 3 certinho, né? Então deu 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 vezes o 0,12 dá o 3. Beleza, chegamos aqui no x igual a 25. Tem resposta, Marca. Calma, tá? Quando tu chegou na resposta exatamente igual, tu dá aquela revisadinha para ver
qual o número máximo de aplicações por refil. Aí tu volta. Poxa, beleza, né? Um refil tem 3 mililitros, então eu vou conseguir, né, ver quantas aplicações. Tem 25 aplicações, né? O meu resultado, minha coluna aqui da regra de 3 são aplicações. Então, 25 aplicações, posso marcar tranquilo. Esses 15 segundinhos, gente, esses 15 segundinhos de revisão que a gente faz de olhar para o enunciado é algo que muda vidas, tá? Vocês vão ver que isso, na hora da prova, faz muita diferença. E agora, para a gente encerrar mais uma questão rapidamente aqui, questão super atual, envolvendo eleições, né? Lembra que o Enem sempre gosta de trazer questões super contextualizadas. Então, vamos lá. Resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a 2 candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Beleza. Temos aqui o gráfico, né? Vocês não estão conseguindo ler aí, mas aqui está escrito eleitores, tá? E aqui, candidato. Beleza, 70% prefere o candidato A, 30% o candidato B. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. E aí, olha só que interessante, né? 70 e 30, mas esses gráficos estão ligeiramente diferentes. Vamos ver o que a questão vai nos pedir. Apesar dos valores apresentados estarem corretos, né, isso a gente viu também, e a largura das colunas serem a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Gente, essa frase que eu grifei aqui, ela é extremamente perigosa, porque é uma frase curta que carrega muito conteúdo e a gente precisa acertar assim, ó, perfeitamente a posição dessas diferenças, porque a gente inverte uma fração, a gente inverte uma dessas razões e tudo dá errado, e pode ter certeza que a alternativa que tem o erro calculado tá lá. Tá? O cara que faz a questão, ele tem um manual de como fazer questões e ele é incentivado a fazer isso. Então, galera, mas por acaso tinha, né, a questão que eu fiz errado. Não, o cara calcula a alternativa errada para quando tu errar e for ratão, marcar errado. Então, vem comigo que eu vou te ensinar a não ser ratão. Vamos lá. Diz aí, então, galera, a diferença entre as razões, diferença entre razões. Então, olha só, eu vou ter uma razão e outra razão, tá? Vamos botar aqui a primeira razão e a segunda razão, tá? A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Olha aqui então, gente. Qual que é a altura da coluna aqui, né, do B? A gente tem aqui 30 unidades. Quanto que é a altura da nossa coluna A? É 70 unidades. Certo? Vamos lá para a nossa segunda? Olha só, apesar de dizer 30 aqui, olha que questão complicadinha, né? A gente só tem uma casinha aqui de 20 para 30. Então, a altura que está aqui, na verdade, é quanto? Diz aí no chat. É 10, né? Então, galera, né, aqui a gente só tem 10 unidades. E aqui no nosso, a coluna A, 10, 20, 30, 40, 50. Então, repara, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, tá? Para quem, né, conseguiu captar, eu tive, apesar de os números estarem errados, olhar esse gráfico aqui, parece que tem menos diferença, né, do candidato A para o candidato B, parece que eles estão mais perto um do outro do que nesse aqui. Nesse gráfico aqui, parece que o cara do gráfico A está ganhando de longe, certo? Então, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, vamos lá. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é gráfico 1, gráfico 2. A altura da coluna B pela coluna A, né, no gráfico 1, menos a altura da coluna B
sobre a altura da coluna A no gráfico 2. Então aqui, repara, gente, lê isso 500 vezes. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Depois que tu fez todo esse check-up, beleza, tu pode substituir os valores. Quanto que é a altura da coluna B? 30. Da coluna A? 70. 30 sobre 70. Menos a altura da coluna B2 sobre a altura da coluna A2. É 10 sobre 50. E aí tu faz aquela chacina de cortar todos os zeros, vai dar aqui, né? Vou fazer aqui embaixo, peraí. 3 sétimos menos 1 quinto. Quem é ninja faz isso super rápido. 7 vezes 5, 35. 35 dividido por 7, que dá 5. 5 vezes 3, que dá 15. Menos 35 por 5 dá 7. Vezes 1, 7. Isso daqui deu 8 sobre 35. Opa, olha ali, marcou, foi rápido. Pula para a próxima. Calma, gente, né? Quando a gente chega na resposta, tá, gente? A gente sempre vai revisar. Revisa aqui, no nosso caso aqui, a gente grifou, né? Só a pergunta. Diferença entre as razões da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. É isso, gente, que nos dá a tranquilidade de chegar no final da questão e ter aquela paz de espírito e dizer, cara, acertei, estou confiante, vamos em frente, vamos conquistar a nossa aprovação. Meus amigos, é nessa que eu me despeço. Temos ainda um desafio aí pela frente, mas galera, é isso aí, gente. Vamos lá, acreditem em vocês, acreditem nos seus sonhos, que a vaga é nossa. Nós vamos estar na universidade ano que vem. Vamos que vamos. E é isso aí, contigo, Bibi. Ô, Miguel, muito massa, muito massa. Seguinte, fica aqui com a gente, que a gente quer chamar um aluno para aquele momentinho da pergunta. Demorou? Fala aí, Claiane. Fala, galera. Tudo bem com vocês? O meu nome é Claiane Tesa e eu falo aqui do Paraná. Bem, a minha dúvida vai em relação às questões de análise combinatória, no que concerne mais a interpretação dos textos, pois, como a gente sabe, geralmente eles trazem bastante descrições e minúcias das quais a gente deve se atentar bastante para não ter um raciocínio incoerente com o que a questão está nos solicitando. E por isso eu peço ao professor Miguel se ele tem alguma orientação ou conselho para que na hora da prova a gente possa ter uma boa interpretação desses textos que nos são trazidos, beleza? E também quero agradecer a toda a equipe da Universa e também a equipe do Me Salva, com esses professores maravilhosos que juntos puderam nos proporcionar essa tarde recheada de muito conhecimento e, como o próprio nome já diz, nos preparar para essa prova tão importante que é o Enem pra gente, beleza? Abraço para todo mundo aí e em especial aos calouros de 2021. Tchau! É isso aí, calouros de 2021, galera. Imagina, hein? Consegue imaginar entrando lá no campus da universidade? Tomara que tenha vacina e a gente possa entrar, né, no nosso primeiro dia de aula presencialmente. Se não, entramos virtualmente também e tudo bem, né? Sem pressa. Gente, respondendo a dúvida, análise combinatória é um conteúdo que, por natureza, é muito difícil, tá? É aquele conteúdo que, quando chega a prova do Enem todos os anos, juntam todos os professores conseguem resolver 42, 43 questões das 45 da prova de matemática do Enem, tranquilamente chegam nas respostas. E aquelas 2 ou 3 questões que ficam com dúvida, às vezes com problema, geralmente são as questões de análise combinatória e probabilidade. Os enunciados de análise combinatória são difíceis, né? São enunciados muito complicados. Então, assim, trazendo aqui para vocês da nossa tabelinha, né, dos conteúdos. A análise combinatória é um conteúdo, né, que deve ter aí na prova uma, né, talvez 2 questões durante a prova. É um conteúdo que tem baixa incidência de questões, mas sempre aparece. Para a gente conseguir aprender bastante análise combinatória, não tem mágica. A dica é fazer pelo menos 40 exercícios de análise combinatória. Por quê, gente? Porque
começa a se repetir os padrões. Né? Conforme a gente vai errando as questões de análise combinatória e a gente erra, né? Se tu pegar para estudar análise combinatória, tu deve errar pelo menos as 10 primeiras questões que tu vai fazer. E tudo bem, tá? Porque a análise combinatória tem um pouquinho de matemática, mas é muita interpretação. E a interpretação a gente ganha, né? A gente fazendo mais exercícios, errando e voltando para as resoluções e entendendo, não só olhando qual era a resposta. Para fazer a questão de análise combinatória, o mais importante é, tu sabe que tu vai errar, mas tu erra consciente, volta na resolução e olha ela passo a passo até tu entender. Não segue, não vai adiante se tu não entender, porque as questões de análise combinatória vão ficando cada vez mais difíceis, então tem que começar com as bem basiquinhas, começar entendendo combinação, permutação com repetição, arranjo, e a partir daí a gente evolui para as próximas questões. É contigo, Bibi! Perfeito, maravilhoso, rapaziada. Vocês conseguiram pegar um tudinho, vão matar o desafio no peito? Então acessa através do QR Code que tá aqui e participa com a gente. É só escanear um quadradinho e seguir a dinâmica do professor Miguel, demorou? Agora, gente, é o seguinte, queria dizer pra vocês que a gente tá acompanhando geral. A gente tá lendo os comentários, a gente tá vendo que vocês estão gostando pra caramba das aulas. E fiquem tranquilos que vai ter muito mais aulas. Vocês viram, até mudei maluquinho. A gente colocou uma votação lá no Instagram da Universa pra saber qual roupa vocês queriam que eu usasse. Aí muita gente votou em um, muita gente votou em outro, a gente falou, demorou, vou usar os dois. E é isso, é por isso que eu tô assim. E tá na hora de desafio, bate pronto, rapaziada! Chuchu e Coleta, eu tô de olho em vocês, hein? Só quero ver quem será eleito mestre dos mestres no final dessa live. Pra quem não pegou início, os professores também participam do desafio bate-pronto, só que de forma indireta, através de vocês. O professor que tiver um percentual mais alto de respostas certas no seu desafio será o campeão dos campeões. Todo mundo pronto? Então vamos nessa, rapaziada. Miguel, pode desafiar a rapaziada. Vamos lá, galera, vamos lá. A Puminha tá de costas para vocês aqui, ó, mas ela veio fazer o desafio também. Entra aí no QR Code, gente, né, e vamos responder as perguntas. Vamos junto aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Turma, se duas grandezas são diretamente proporcionais, podemos afirmar que... Ah, Miguel, isso não é conteúdo de física? Também é conteúdo de física, mas vamos lá. Já tem até uma pista ali que mais de uma resposta pode estar correta. Primeira delas, quando uma é zero, a outra também é zero. Será? Quando uma delas dobra, a outra cai pela metade. É possível usar a regra de 3? Se uma delas aumenta em 2 unidades, a outra aumenta em 2 unidades também. Turminha, vamos lá. São grandezas diretamente proporcionais. Certo? Então, conforme vocês vão respondendo aqui, eu vou dando algumas dicas. São diretamente proporcionais. Se é proporção direta, né, se uma cresce, a outra, diz aí no chat, se uma cresce, a outra cresce também, né? Então tá, vamos ver as respostas aqui. Boa, boa. Tá? Vamos lá. Na primeira aqui, quando uma é zero, a outra é zero também. Gente, se a gente multiplica para o zero dos dois lados de uma equação, vira zero tudo. Então, essa primeira é bem importante. Segunda coisa aqui, quando uma delas dobra, a outra cai pela metade. Gente, se uma cresce, a outra cresce também. É relação direta, tá? Se fosse relação inversa, aí sim a gente teria esse comportamento. 3. É possível usar a regra de 3. Sempre que a gente tem proporcionalidade, a gente pode usar a regra de 3. A regra de 3, gente, ela é só um método para a gente fazer, mas muito mais do que isso, a gente precisa do raciocínio da proporção. Se a gente entende que as coisas são proporcionais, às vezes a gente usa a regra de 3, às vezes é super fácil, como no exemplo da insulina. Se cada unidade é 0,01, 12 unidades é 0,01 vezes 12. Pode usar a regra de 3? Pode, simplifica. Me sinto mais confiante?
vai em frente e usa. Mas o que importa é que tu entenda a proporção. Última aqui, gente, se uma delas aumenta em 2 unidades, a outra aumenta em 2 unidades também. Eu acho que cortou ali, tá? Não, gente, tá? 2 unidades, quando a gente fala de unidades, é quando a gente está somando dos ladinhos ali da equação. E não quer dizer, digamos que tu tem uma proporção numa coisa super grande e uma coisa super pequenininha. Por exemplo, um carro e um modelinho, né? Um carrinho de brinquedo, por exemplo. Eles são proporcionais, mas eles não vão aumentar na mesma unidade, tá? Então, quando a gente fala em somar ou subtrair, não. É sempre multiplicações ou divisões. Beleza? Vamos para o próximo, então. Fica ligado aí. Vamos para o próximo. 3, 2, 1. Vou liberar. Um grupo de 4 amigos foi a um restaurante e a conta fechou em R$ 124. Foram adicionados à conta 10% do serviço. Quanto cada um pagou pelo serviço? Buenas. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Marca aí tua resposta. Marca aí tua resposta, galera. Vamos lá. Temos 155 pessoas agora nesse momento participando. Ó, teve gente que calculou de cabeça bem rápido. Mas vamos lá. Turma, como é que a gente faz isso? Eu vou compartilhar aqui a minha folhinha para vocês conseguirem ver, né? Olha só. Atenção no exercício, né, galera? Atenção. O que o exercício está dizendo? A conta deu R$ 124. A gente tem 4 amigos. Vocês têm 2 formas de fazer essa pergunta aqui. Ou vocês calculam o serviço, né? 10% do serviço. 10% do serviço sobre o valor total ou já pelo pedacinho da conta de cada um. Gente, eu acho mais fácil fazer tudo numa tacada só. Então, repara, se eu puxar, né, essa divisão aqui, ó, beleza, são R$ 124. Então, eu tenho 4 amigos. Divide o 124 por 4. Né? Quanto é que dá isso? Se fosse 120, dava 30. Então, dá para cada um por pessoa, vamos botar assim, vai dar R$ 31. E agora, né, tirar 10% dos R$ 31. Gente, tirar 10% não é a mesma coisa do que 10 sobre 100, não é a mesma coisa do que 0,1 e não é a mesma coisa do que 10 sobre 100, não é a mesma coisa do que 1 sobre 10. Então, gente, lembra que o 10% é sempre o nosso coringa para fazer as contas mais fáceis. Tirar 10% de qualquer número, basicamente o que tu vai fazer vai ser andar, né, a nossa casa da vírgula um ladinho. Então, de 31 vai para 13,10. E aí nós já vamos aqui, pimba, maior parte da galera acertou. Muito, muito bom. E é isso aí, turma. Muito obrigado. Lembrem, razão e proporção, gente, é o conteúdo que mais cai disparadamente no Enem. Para quem quer acertar aí acima de 20, 25 questões, é um conteúdo mandatório que vocês saibam. É um conteúdo que vale a pena estudar, é um conteúdo que compensa estudar, porque tem muitas questões e não é o conteúdo mais difícil. Para quem quer aprovação nos conteúdos, nos cursos mais concorridos, aí não tem como escapar. Tem que estudar tudo, porque cada questão conta. É isso aí, Bibi. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Acreditem em vocês e solta aquele último, eu vou passar aí no chat, que eu vou estar olhando e respondendo para vocês agora. Valeu! Comenta muito. Valeu, professor Miguel.